Partindo então da nossa segunda parte do nosso vídeo de fusos horários, né? Vamos colocar aqui novamente a nossa telinha, de onde nós paramos, né? Nós paramos aqui exatamente deste mapa aqui, onde estávamos explicando sobre as 12 horas positivas além do meridiano de Greenwich, para leste, e as 12 horas negativas antes do meridiano de Greenwich para oeste, ok? Então, vamos adiante. Então, por que convencionou-se isso, né? Para evitar os transtornos provocados pela diferença de horário em regiões muito povoadas e ou integradas economicamente, vários países optaram pelos fusos práticos, adaptações que fazem com que os limites dos fusos coincidam com limites administrativos, ok? Para ficar mais fácil de administrar. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul teremos 2 fusos horários. O pessoal sairia de Porto Alegre aqui, quando chegasse lá em Uruguaiana, teria outro horário. Então, não dá. Né? Dentro de um único estado, temos que ter um único horário. E o Rio Grande do Sul é cortado por uma dessas linhas imaginárias chamadas meridianos, né? A China, por exemplo, apesar de ser cortada por 3 meridianos, ou seja, 3 fusos horários diferentes, adotou apenas um horário, mais 8 horas a partir de Greenwich, para o país inteiro. Alguns poucos países utilizam um horário intermediário, como a Índia, que adota um fuso de mais 5 horas e 30 minutos, né, em relação a Greenwich. E a Venezuela, que adotou em 2008 um fuso horário de menos 4 horas e 30 minutos. Menos 4 porque ele fica a oeste de Greenwich, e as horas a oeste de Greenwich são negativas, ok? Aqui nós temos um exemplo da Rússia, né? E nós temos aí, nessas cores diferentes aí, os fusos horários que foram adotados. Então nós temos o azul, ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fusos horários, né? Mas observem que as linhas que cortam, os meridianos que cortam, seriam muito mais. Estão observando as linhas que cortam? Seriam muito mais de 8, né? Como viver em um país assim? Terrivelmente, né? Já assim, com 8 fusos horários, já é muito mais difícil, né? Observa que a pessoa que sai aqui de Moscou, no canto esquerdo, ali no azulzinho, mais 4 horas ali, se ele vai viajar para aquele verde lá, mais 12 horas, ele já tem uma diferença horrível de horas, né? Ele já não vai chegar no mesmo horário que saiu. Óbvio, no horário que saiu ele não vai chegar, né? Mas ele já não vai, ele tem que fazer alguns cálculos aí para conseguir chegar no horário que ele quer chegar. Digamos que ele tem uma reunião lá naquele horário, né? Ele tem uma reunião às 3 horas, lá na outra ponta do país, né? Então ele tem que saber mais ou menos que horário ele tem que sair aqui de Moscou para chegar às 3 horas no outro dia ou no mesmo dia, na outra ponta do país, naquela parte verde lá. Estão compreendendo a situação do fuso horário? Aqui nós temos um outro exemplo da Oceania, né? No caso aqui da Austrália, que nós temos 3 fusos horários. Eles dividiram o país em 3 fusos horários, mas vocês podem observar que nós temos 2, aqui 2 meridianos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meridianos, né? Então, se nós temos 7 meridianos, nós teríamos de ter na Austrália 7 fusos horários, mas isso é impraticável. Então, eles dividiram por regiões, né, por fronteiras. Aqui nós temos um exemplo da Europa, né? Da Europa,
Cada corzinha dessas aqui é um fuso horário. Vocês podem ver que o verde aqui, né, é um fuso horário. Esse roxo aqui é outro fuso horário. O lilás aqui, outro fuso horário. E esse aqui, esse bege, outro fuso horário. Cada um deles representando um horário diferente. Mas, na verdade, toda a Europa é cortada por vários meridianos. Porém, esses meridianos não coincidem. Não ficam legais, né? Ou seja, fica muito difícil. Então, os governos resolveram aglomerar. Podem ver essa linha que corta aqui, Portugal, aqui, ó. Essa linha que vem aqui, aí ela contorna a Inglaterra, sobe, contorna a Islândia, volta de novo, né? Esse aqui, essa linha aqui, é exatamente o meridiano de Greenwich, que passa na cidade, no bairro de Greenwich, na cidade de Londres, né? Então, o horário zero, ok? Seguindo adiante aqui nós temos um outro exemplo da Austrália, desculpa, da Antártida, né? Quantos nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos 8 fusos horários na Antártida, ok? Seguindo adiante, os Estados Unidos. Quantos fusos horários nós temos nos Estados Unidos? 1, 2, 3, 4, 5. Não esquecemos que o Alasca está lá em cima, lá, né? 6. 5, né? 6 com o Havaí aqui também. Né? Então, nós temos, mas nós teríamos mais. Por quê? Porque os Estados Unidos, observa que esses problemas, eles acontecem sempre nos países que são muito largos, né? São muito longitudinais. Né? Um exemplo aqui. Quando aqui em São Francisco é 3 horas, né? 3 horas da tarde. Quando em São Francisco é 3 horas da tarde, em Washington já é 6 horas da tarde. Vejam a diferença. Né? Quando em Washington é 6 horas da tarde, aqui em Oklahoma, por exemplo, é 5 horas da tarde. Vê que nós temos uma senhora diferença, uma hora de diferença. Porém, se nós sairmos para viajar de Washington 6 horas da tarde, né? Olha a diferença de horário para São Francisco. Então, seguindo, aqui nós temos o caso do Brasil. Os fusos horários do Brasil, né, como eles estão desde 2013. Né? O Brasil possui 4 fusos horários. Nós temos uma porção insular de ilhas no Brasil, né? Então nós temos aqui um fuso horário aqui, 2 fusos horários aqui nessa região, 3 fusos horários aqui nessa região e 4 fusos horários aqui, no Acre. Observe a diferença. Quando é 1 hora aqui em Porto Alegre, lá no Acre é 11 horas. Por que que retornou? Por que que voltou? Porque para o oeste de Greenwich, lembrando que o Brasil está na América do Sul, e a América do Sul está a oeste de Greenwich, então as horas diminuem. Quanto mais para o oeste, as horas diminuem. Está dando para entender? Quando em Fernando de Noronha é 2 horas, no Acre é 11 horas. Ou quando em Fernando de Noronha é 2 horas, no Amazonas, por exemplo,
é meio-dia. Aliás, em toda essa região aqui é meio-dia. Tranquilo? Quando no Rio Grande do Sul, quando em Minas Gerais ou na Bahia é 1 hora da tarde, no Mato Grosso do Sul ou no Mato Grosso é meio-dia. Então nós temos essa divisão aí horária aqui no nosso Brasil. Nós temos 4 fusos horários no Brasil. Não podemos esquecer disto. Tá? A compreensão dos fusos horários é de extrema importância, principalmente para as pessoas que realizam viagens e possuem contato com pessoas em relações comerciais em locais de fusos distintos dos seus. Um exemplo, um empresário que tem uma reunião lá em Londres. Ele vai sair daqui do Brasil. Ele tem uma reunião em Londres às 3 horas da tarde. Ele precisa saber qual horário ele tem que sair daqui do Brasil para chegar a tempo na sua reunião às 3 horas em Londres. E como é que ele faz isso? Ele consulta uma tabela de fusos horários. Ele consulta uma tabela. Existe isso, obviamente, no Google, tranquilamente, né? Ou ele pega aquele mapa que eu mostrei para vocês ali e calcula. Ok? Aqui nós temos um exemplo. Ó, um exemplo de exercício, 2 exercícios, aliás, um exercício. E eu quero dar uma certa explicaçãozinha. Olha só, um empresário necessita realizar 2 reuniões, uma no local a 45 graus leste, isso é um meridiano, tá? A 45 graus leste. E a outra reunião em um local B a 180 graus leste. Ele embarca em um local C, a 60 graus oeste, às 13 horas do dia 25 de abril. Após 10 horas de viagem, o empresário desembarca no local A. O tempo gasto na reunião é de 7 horas e logo em seguida ele já estava no avião com destino a B. Considerando que a viagem de A a B leva 15 horas, responda: meu Deus, isto é um problema matemático em geografia. Não falei? Pois é. Qual o horário e o dia de chegada do empresário em A? E a letra B. Qual o horário e o dia de chegada do empresário em B? Bom, para resolver isso, temos essa explicaçãozinha aqui. Olha só. Respondendo à primeira questão. Qual o horário e o dia de chegada do empresário em A? O empresário partiu de C, que fica localizado 60 graus a oeste, às 13 horas, com destino ao local A, que fica localizado a 45 graus leste, ou seja, ele atravessou o meridiano de Greenwich, visto que as horas são adiantadas no sentido oeste-leste, e que cada 15 graus representa um fuso horário, então temos ali aquele desenho ali, ó, eu fiz um desenho. Temos o meridiano zero aqui, ali em 17 horas, certo? E de 15 em 15 graus nós fomos colocando. Por exemplo, 60 graus, né? Era 13 horas, que ele saiu do ponto 60 graus. 60 graus a oeste, ele saiu às 13 horas, com destino a o local A, que fica a 45 graus leste. Então, se ele saiu às 13 horas, ele chegou às 14 horas no 45 graus leste. Desculpa, eu errei aqui. Só um pouquinho. 45 graus leste fica do outro lado, aqui. Ok? Então, ele chegou às 20 horas, né, 45 graus leste, que fica desse lado. Visto que as horas são adiantadas no sentido oeste, né, portanto, quando for 13 horas em C, ponto de partida, né, aqui, quando for 13 horas em C, será 20 horas em A, destino da viagem, aqui, os 45 graus, né. Considerando que a viagem demore 10 horas, o empresário chegará a
às 6 horas do dia 26 de abril. Tranquilo? Deu para entender? Temos que somar aí o tempo de viagem. Ok? E a letra B? Qual o horário e o dia de chegada do empresário em B? O empresário chegou a A às 6 horas do dia 26 de abril e após 7 horas embarcou com destino a B. Portanto, o empresário embarcou às 13 horas no avião com destino a B, 180 graus oeste. Então, 6 horas mais 7 horas igual a 13 horas. 45 graus leste, né? 13 horas. 60 graus leste, 14 horas. 75, 15 horas. 90 graus, 16 horas. 105 graus, 17 horas. E assim nós somos somando, até chegar a 22 horas em 180 graus. Oeste. Ok? Portanto, quando o viajante embarcar às 13 horas no voo no ponto A, 45 graus, já serão 22 horas no ponto B, 180 graus leste. Este aqui. Considerando que a viagem demore 15 horas, o empresário desembarcará em B, 180 graus leste, às 13 horas do dia 27 de abril. Acredito que deu para entender, gente. É uma questão que nós temos que raciocinar bastante, porque senão nós temos que nos concentrar, para raciocinar, ok? Senão nós não conseguimos fazer. No momento em que entra cálculos, matemática, algumas pessoas se apavoram, ok? Mas, digo para vocês, o segredo todo está neste mapa aqui que eu vou mostrar agora. O segredo todo está aqui, neste mapa. Não percam ele de vista, façam os cálculos aqui embaixo, ó, achem as coordenadas e também naquele mapa que eu dei na aula passada sobre as coordenadas. Você viu que no exemplo, no exercício que eu passei para vocês ali, nós falamos em coordenadas, ó, 45 graus leste, né? 60 graus oeste. Então, quer dizer que eu preciso de um mapa, né, com coordenadas para calcular as medidas, os graus dos meridianos e achar as horas. Lembrando que de 15 em 15 graus nós temos 1 hora, ok? Então, bons exercícios para vocês e até a próxima aula. Bons exercícios para todos e até a próxima aula. Meu Deus, foi difícil isso, não foi? Não, não foi difícil. É só uma questão de concentração. Concentrem-se nos mapas, peguem um mapa da aula passada, de coordenadas, e peguem este mapa que eu dei para vocês agora, de horas positivas a leste, horas negativas a oeste, que vocês vão conseguir calcular. Vão conseguir fazer os exercícios, ok? Grande abraço, até a semana que vem e bora lá estudar geografia. Fiquem com Deus.